Quando Deus começa a esvaziar suas mãos, é porque está protegendo o que vem depois. Você já percebeu como, às vezes, sem aviso algum, as coisas começam a escorrer pelos seus dedos? Não porque você largou, não porque desistiu, mas porque simplesmente não ficaram. Pessoas que antes pareciam permanentes se afastam. Situações que você acreditava serem estáveis começam a ruir. Planos que estavam bem desenhados travam, emperram, perdem força. E o mais angustiante é que isso acontece justamente quando você sente que não pode perder mais nada. Quando o coração já está cansado de abrir mão. Quando a alma só queria um pouco de descanso. É nesse ponto que o medo começa a sussurrar que algo está errado, que talvez você tenha falhado, que talvez Deus tenha mudado de ideia a seu respeito. Mas e se eu te dissesse que esse esvaziamento não é abandono? E se o que parece perda for, na verdade, proteção? A gente foi ensinado a acreditar que quando algo sai da nossa vida, é porque deu errado. Que quando Deus permite que algo se vá, é sinal de correção, castigo ou erro de rota. Mas há momentos em que Deus não tira porque você errou. Ele tira porque você não suportaria carregar aquilo junto com o que está vindo. Nem toda retirada é punição. Algumas são livramento silencioso. Outras são cuidado antecipado. Deus não espera o colapso acontecer para agir. Ele esvazia antes que o peso te destrua. Só que o coração, no início, não entende assim. O coração só sente o vazio. O vazio assusta porque nos confronta com a falta de controle. Enquanto nossas mãos estão cheias, mesmo que cheias de coisas erradas, a sensação é de segurança. Existe algo para segurar, algo para apoiar a esperança, algo para justificar a permanência. Quando Deus começa a esvaziar, Ele desmonta esse falso chão. E nada causa mais desconforto do que perceber que aquilo que te sustentava não está mais ali. A mente corre tentando explicar, o coração tenta negociar. Você começa a revisar conversas, atitudes, decisões. Será que eu falei algo errado? Será que eu esperei demais? Será que Deus se cansou de mim? Perguntas que não encontram resposta imediata e que justamente por isso machucam mais. Só que Deus não age com pressa emocional. Ele age com precisão eterna. Quando Ele esvazia suas mãos, não é para te deixar sem nada. É para impedir que você chegue no próximo capítulo carregando excessos do capítulo anterior. Há coisas que até funcionaram por um tempo, mas que não sobreviveriam ao ambiente novo que Ele está preparando. Pessoas que foram apoio numa fase, mas seriam distração na próxima. Há vínculos que seguram, mas também atrasam. E Deus, que enxerga o caminho inteiro, começa a remover agora aquilo que lá na frente se tornaria um peso insuportável. O problema é que nós confundimos familiaridade com propósito. Aquilo que estamos acostumados parece essencial, mesmo quando já não gera vida. O apego se disfarça de gratidão. O medo de soltar se disfarça de fidelidade. E é nesse ponto que Deus intervém. Não com barulho, não com avisos grandiosos, mas com esvaziamentos silenciosos. Uma conversa que esfria, uma porta que não abre mais, uma relação que perde sintonia, um plano que por mais esforço que você faça, não anda. Não porque você não tentou o suficiente, mas porque não era para continuar sendo sustentado por você. Existe uma proteção escondida no esvaziar de Deus. Porque quando Ele vê que algo vai te custar mais do que te edifica, Ele intervém antes que vire ferida profunda. Ele não espera você sangrar para agir. Ele corta enquanto ainda dói menos. E mesmo assim, dói. Porque toda retirada toca em expectativas. Toda perda aparente toca em sonhos que você alimentou. Mas Deus não é indiferente à dor que isso causa. Ele apenas ama demais para permitir que você se perca, tentando segurar o que já cumpriu seu papel.
O coração humano prefere o conhecido ao saudável, prefere o previsível ao correto. Por isso, quando Deus começa a esvaziar, a primeira reação é resistência. Você tenta segurar mais forte, tenta ajustar, consertar, insistir. Ora pedindo que volte, ora pedindo explicação, ora pedindo apenas que pare de doer. Mas Deus não negocia processos que protegem o seu futuro. Ele pode até permitir que você chore, questione, se confunda, mas Ele não devolve aquilo que Ele mesmo removeu para te guardar. Há um momento específico em que o esvaziamento se torna mais evidente. É quando você percebe que não consegue mais sustentar sozinho o que antes parecia fácil. O esforço aumenta e o resultado diminui. O desgaste cresce e a paz some. É o sinal de que Deus está soltando suas mãos das coisas que estavam te prendendo ao agora para te preparar para o depois. E o depois, mesmo que ainda invisível, já está em movimento. Só que ele exige mãos livres, coração disponível, alma menos carregada. Deus nunca enche mãos ocupadas com excesso. Ele espera que o espaço exista. E o espaço só surge quando o que não cabe mais é retirado. O vazio que você sente hoje não é ausência de Deus. É espaço sendo criado. É terreno sendo preparado. É o silêncio antes de algo novo que precisa de leveza para ser sustentado. O problema é que a gente aprendeu a medir cuidado pela quantidade do que permanece, quando na verdade o cuidado de Deus muitas vezes se revela pelo que Ele impede de continuar. Talvez você esteja olhando para suas mãos agora e só consiga enxergar o que saiu. Talvez esteja contando perdas, despedidas, frustrações. Talvez esteja tentando entender por que Deus permitiria tanto esvaziamento de uma vez. Mas existe algo que você ainda não vê. O que está vindo não poderia chegar se você ainda estivesse segurando tudo o que ficou para trás. O que Deus protege no futuro, Ele começa a ajustar no presente. E ajustar muitas vezes dói. Esse primeiro esvaziar não é o fim do processo. É o início do cuidado mais profundo. É Deus dizendo, mesmo sem palavras, que Ele se importa demais com o que vem depois para deixar você carregando o que não atravessaria a próxima fase. E se agora parece que suas mãos estão vazias, é só porque Ele está garantindo que quando chegar o momento certo, elas estejam prontas para receber sem quebrar, sem perder, sem se machucar de novo. Quando Deus começa a esvaziar suas mãos, é porque está protegendo o que vem depois. Depois que as mãos se esvaziam, o barulho diminui. Não porque a dor acabou, mas porque não há mais o que segurar para fazer ruído. É nesse ponto que muita gente se perde. Porque enquanto algo ainda está saindo, existe movimento, existe distração, existe a sensação de que algo está acontecendo. Mas quando o esvaziamento termina e o silêncio se instala, a alma entra numa fase ainda mais delicada. Não há mais perdas visíveis, mas também não há respostas. Não há explicações claras, nem sinais evidentes de que algo novo já começou. É como ficar parado entre dois mundos, o que já não existe mais e o que ainda não chegou. E esse intervalo é um dos lugares mais difíceis da caminhada espiritual. O silêncio de Deus, para quem está com as mãos vazias, soa quase como abandono. A oração parece bater no teto. As palavras saem, mas não voltam em forma de alívio. A leitura não aquece como antes. A música que antes confortava agora apenas acompanha a dor. E a mente começa a trabalhar contra você. Se Deus estivesse comigo, eu sentiria algo. Se Ele estivesse cuidando, eu teria ao menos um sinal. Se isso fosse realmente proteção, não doeria tanto. Só que o silêncio de Deus não é ausência, é aprofundamento. Ele não se cala porque se afastou, mas porque está trabalhando em camadas que o barulho emocional não permite acessar. Deus usa o silêncio para revelar o que o ruído escondia. Enquanto as mãos estavam cheias, você tinha onde apoiar a expectativa. Tinha pessoas,
planos, rotinas e certezas que preenchiam os espaços internos. Agora, sem isso, o que sobra é você e o que realmente habita dentro do seu coração. E isso assusta, porque aparecem medos que você jurava ter vencido. Inseguranças que pareciam superadas voltam à superfície. Dúvidas que você acreditava não ter mais surgem com força. Não porque você regrediu, mas porque Deus está limpando mais fundo. Existe um tipo de esvaziamento que não tira coisas externas, mas desmonta estruturas internas. Deus começa a mexer na forma como você confia, espera, reage e se define. Ele toca no orgulho disfarçado de fé, naquela necessidade de entender tudo antes de obedecer. Ele confronta o controle que se escondia atrás de boas intenções. Ele desmonta a pressa espiritual, aquela ansiedade de ver logo o resultado para aliviar a angústia. E tudo isso acontece no silêncio, porque palavras não alcançam essas camadas. Só o tempo e a ausência de respostas fazem esse trabalho. É nesse ponto que muitos desistem. Não porque Deus falhou, mas porque o processo deixou de ser confortável. Enquanto havia movimento, mesmo que doloroso, havia a sensação de progresso. Mas quando Deus para de falar e apenas trabalha, o coração impaciente interpreta como atraso. Só que o céu não se move no ritmo da ansiedade humana. O tempo de Deus não mede urgência, mede maturidade. Ele não entrega o novo enquanto o coração ainda tenta preencher o vazio com qualquer coisa que alivie a dor. O silêncio expõe onde você ainda busca segurança. Ele revela o que você faz quando não sente nada. Se corre para se distrair. Se tenta substituir o que saiu. Se volta para lugares que já não fazem sentido só para não sentir o vazio. Ou se aprende, ainda que com dificuldade, a permanecer. Permanecer sem garantias. Permanecer sem respostas. Permanecer sem controle. Essa permanência é fé em estado bruto. Não a fé que vibra, mas a fé que fica. Não a fé que entende, mas a fé que confia mesmo sem compreender. Deus não responde enquanto o coração ainda está barulhento por dentro, porque o barulho distorce a escuta. A ansiedade grita mais alto que a verdade. A pressa transforma qualquer sinal em confirmação precipitada. Por isso, ele espera o silêncio se instalar. Não para te testar no sentido de te reprovar, mas para te preparar para ouvir o essencial. E o essencial raramente vem em forma de resposta clara. Vem em forma de paz. Uma paz que não resolve tudo, mas sustenta enquanto nada se resolve. Quando Deus esvazia as mãos e se cala, Ele está ensinando algo que só se aprende assim, que a presença dele não depende de sensação, que o cuidado dele não se mede pela quantidade de sinais, que a fidelidade dele não oscila conforme o seu estado emocional. Ele está te libertando da dependência do sentir para te conduzir à maturidade do confiar. E isso muda tudo. Porque quando você aprende a confiar sem sentir, o que vem depois não te desestabiliza com facilidade. O silêncio também revela o que ainda precisa ser curado. Sem distrações, sem apoios externos, sem respostas rápidas, a alma começa a encarar suas feridas antigas, rejeições mal resolvidas, medos de abandono, culpa acumulada, expectativas frustradas, tudo aquilo que você empurrou para debaixo do tapete enquanto a vida seguia. Deus traz à tona não para te envergonhar, mas para limpar. Ele não expõe para ferir, expõe para libertar. Só que a libertação começa com confronto interno. E confronto dói. Há uma solidão específica nesse processo. Não a solidão da falta de pessoas, mas a solidão de não conseguir explicar o que está acontecendo nem para si mesmo. Você sabe que algo está sendo feito, mas não consegue nomear. Sabe que Deus não te abandonou, mas não sente consolo imediato. É um lugar onde a fé deixa de ser discurso e se torna escolha diária.
Escolher continuar mesmo sem novidades. Escolher não voltar atrás só para preencher o vazio. Escolher confiar que o silêncio não é o fim da história. O que Deus está protegendo no futuro exige um coração mais quieto, menos reativo, menos dependente de validação. Exige mãos livres e uma alma menos apressada. Por isso ele permite esse intervalo. Esse tempo em que nada parece acontecer, mas tudo está sendo preparado. Enquanto você sente que está parado, o céu está alinhando detalhes, ajustando tempos, cuidando de coisas que, se fossem reveladas agora, você não suportaria carregar. Se você está nesse lugar, com as mãos vazias e o céu em silêncio, não interprete isso como atraso. Interprete como precisão. Deus não se adianta nem se atrasa. Ele chega exatamente quando o coração está pronto para não estragar o que ele vai entregar. O silêncio não é castigo, é proteção em forma de espera. E a espera, por mais desconfortável que seja, está te formando de um jeito que nenhuma resposta rápida conseguiria. Essa fase não é sobre entender o que vem depois, é sobre se tornar alguém capaz de sustentar o que vem depois. Porque o que Deus prepara não é apenas uma mudança externa, mas uma transformação interna. E sem esse esvaziamento silencioso, o novo até poderia chegar, mas não permaneceria. Deus prefere te deixar um tempo sem respostas do que te entregar algo grande demais para um coração ainda cheio de ruído. Quando Deus começa a esvaziar suas mãos, é porque está protegendo o que vem depois. Depois do silêncio, vem o deserto. Não como punição, mas como ambiente de revelação. O deserto não surge de repente. Ele se forma quando tudo o que antes distraía deixa de funcionar. Quando as respostas cessam, quando o barulho diminui e quando até as tentativas de preencher o vazio perdem força. É nesse espaço seco, aparentemente estéril, que Deus começa a tratar não apenas o que você carrega, mas quem você acredita ser. Porque enquanto havia apoio externo, identidade e segurança se misturavam. No deserto, isso não é mais possível. Ali, o que sustenta aparece com clareza, e o que não sustenta, cai. O deserto confronta o coração com uma pergunta simples e profunda. Em que você realmente confia quando nada responde? Não é uma pergunta teórica, é uma experiência vivida. No início, a alma tenta reproduzir fórmulas antigas. Ora como antes, age como antes, espera como antes. Mas nada acontece, não porque Deus mudou, mas porque Ele está te conduzindo a um nível onde métodos antigos já não funcionam. O deserto revela que a fé não amadurece pela repetição automática, mas pela dependência consciente. E dependência não se aprende em terreno confortável. A espera prolongada no deserto expõe o orgulho que se escondia por trás da espiritualidade ativa. Aquele orgulho sutil que acredita que, se fizer tudo certo, Deus deve responder rápido, que se cumprir os passos, o resultado vem, que se orar, jejuar, insistir, algo precisa acontecer logo. Mas o deserto desmonta essa lógica. Ele ensina que Deus não responde para satisfazer a pressa, responde para formar o caráter. E enquanto o coração ainda tenta controlar o tempo, o céu permanece em silêncio. Não por indiferença, mas por fidelidade ao processo. No deserto, a espera não é vazia, ela é reveladora. Cada dia sem novidade revela um apego. Cada noite longa revela um medo. Cada oração aparentemente sem resposta revela uma expectativa desalinhada. E isso dói. Porque o deserto não tira apenas coisas externas. Ele desmonta imagens internas. A imagem de quem você achava que era. A imagem de como você acreditava que Deus deveria agir. A imagem de um futuro que você planejou sem perceber que ainda precisava ser purificado.
Há um cansaço específico nessa fase. Não é o cansaço físico, é o cansaço da alma, que já tentou tudo e percebe que não tem mais controle. Esse cansaço é perigoso e precioso ao mesmo tempo. Perigoso porque pode levar à desistência. Precioso porque é nele que a alma finalmente se rende. Quando você para de tentar provar, justificar, explicar, apressar, quando você aceita que não entende, mas permanece. Essa rendição não é fraqueza, é o início da maturidade espiritual. É quando Deus deixa de ser apenas um recurso e passa a ser o centro. O deserto também redefine a forma como você se enxerga. Sem aplausos, sem reconhecimento, sem validação externa, a identidade precisa encontrar outro fundamento. Você já não é sustentado pelo que faz, pelo que possui ou pelo que representa. Você aprende a ser sustentado pela presença. E essa mudança é profunda, porque ela te prepara para viver o próximo capítulo, sem depender de circunstâncias para se sentir seguro. Quem passa pelo deserto com Deus não se perde facilmente quando o cenário muda. Muitos querem o novo, mas poucos querem o deserto que prepara para ele. Porque o deserto não oferece distrações, não oferece atalhos, não oferece conforto imediato. Ele oferece verdade. Verdade sobre limites, verdade sobre dependência, verdade sobre o que realmente importa. E essa verdade no início machuca, mas depois liberta. Porque ela arranca expectativas irreais e constrói convicções sólidas. O que nasce no deserto não é empolgação, é estabilidade. Enquanto você sente que nada floresce, raízes estão sendo formadas. Raízes profundas, invisíveis, que não se desenvolvem em terreno raso. Deus planta no deserto aquilo que precisa resistir quando o vento voltar a soprar. Ele sabe que o que vem depois não será sustentado por emoção, mas por convicção. E convicção não nasce no barulho, nasce na escassez. Não nasce na pressa, nasce na espera. Não nasce no controle, nasce na entrega. O deserto também ensina algo essencial. Que promessa não é anestesia para a dor, é combustível para continuar caminhando. Deus não prometeu ausência de dificuldade, prometeu presença constante. E no deserto, essa presença se torna mais real do que qualquer resposta. Você aprende a reconhecer Deus não pelo que Ele faz, mas por quem Ele é. Aprende a confiar não no resultado imediato, mas no caráter imutável dele. Isso muda a forma como você atravessa qualquer fase futura. Quando o deserto parece longo demais, lembre-se de algo. Deus nunca desperdiça processos. Cada dia aparentemente igual carrega ajustes internos que você só perceberá depois. O coração que sai do deserto não é mais o mesmo que entrou. Ele é mais quieto, mais firme, menos carente de controle. Ele aprendeu que mãos vazias não significam abandono, mas preparação. Que o silêncio não significa ausência, mas cuidado. Que a espera não significa atraso, mas alinhamento. O que Deus está protegendo no futuro exige alguém que não se perca quando tudo muda. Exige alguém que saiba esperar sem reclamar, confiar sem ver, permanecer sem entender. Por isso o deserto é necessário. Ele limpa expectativas, ajusta motivações e redefine prioridades. Ele prepara você para receber sem idolatrar, para viver sem se apegar, para avançar sem carregar pesos antigos. E quando essa fase começa a cumprir seu propósito, algo muda por dentro. Não o cenário ainda, mas o coração. A ansiedade diminui. A necessidade de respostas imediatas perde força. A fé deixa de ser barulhenta e se torna silenciosa e firme. É o sinal de que o deserto está fazendo o que precisa fazer, de que o esvaziamento não foi em vão, de que o que vem depois já encontra um coração mais preparado do que você imagina.
Quando Deus começa a esvaziar suas mãos, é porque está protegendo o que vem depois. Chega um momento em que o coração percebe algo diferente, mesmo que o cenário ainda não tenha mudado. Não é alegria plena, não é resposta clara, não é o novo batendo à porta. É um entendimento silencioso, uma certeza que não precisa de explicação. Você olha para trás e começa a enxergar o processo com outros olhos. O que antes parecia perda começa a ganhar contornos de cuidado. O que doeu tanto para soltar agora faz sentido por ter sido retirado. Não porque a dor deixou de existir, mas porque ela encontrou propósito. E quando a dor encontra propósito, ela já não domina mais o coração. Você entende finalmente que Deus não estava esvaziando suas mãos para te deixar vulnerável, mas para te deixar leve. Porque o que vem depois não pode ser carregado com mãos cansadas, ocupadas ou feridas. Deus protege o futuro, ajustando o presente. Ele não trabalha apenas no que você vai receber, mas em quem você precisa ser para receber sem se perder de novo. E isso muda tudo, porque o foco deixa de ser o que saiu e passa a ser o que está sendo formado dentro de você. O esvaziamento ensina algo que poucas experiências ensinam, que nem tudo o que pesa é visível. Há pesos emocionais, espirituais e mentais que só se revelam quando Deus começa a remover o excesso. Expectativas que você nem percebia que carregava. Vínculos que drenavam mais do que fortaleciam. Sonhos que já não eram alinhados com quem você estava se tornando. Deus não remove para punir. Ele remove para alinhar. Ele remove para proteger a essência do que Ele mesmo plantou em você. Quando o coração chega aqui, a resistência diminui. Você para de lutar contra o processo. Para de pedir que volte. Para de insistir em segurar o que já foi solto. Não porque ficou fácil, mas porque ficou claro. Claro que Deus estava presente o tempo todo. Claro que o silêncio não era indiferença. Claro que o deserto não era castigo. Era preparação. Era cuidado em forma de processo. Era amor agindo de um jeito que o coração só entende depois. É nesse ponto que a fé amadurece de verdade. Não aquela fé empolgada que depende de sinais constantes, mas a fé tranquila que confia no caráter de Deus. A fé que não precisa de explicações imediatas para continuar. A fé que aprendeu que mãos vazias não significam abandono, significam prontidão. Prontidão para receber sem idolatrar. Prontidão para viver sem se apegar. Prontidão para avançar sem carregar resíduos do passado. O que vem depois não chega com barulho, não chega anunciando, não chega compensando a dor como se fosse uma troca. Ele chega quando o coração está inteiro, quando você já não precisa que o novo venha para provar nada, quando a identidade não depende mais de circunstâncias, quando a paz não depende mais de respostas rápidas. É nesse estado que Deus confia o próximo capítulo. Não porque você fez tudo certo, mas porque você foi moldado no processo. Talvez você ainda não veja o que vem depois. Talvez o cenário ainda pareça igual. Mas se o seu coração já está mais quieto, se a ansiedade já não manda como antes, se o medo já não controla suas decisões, então algo profundo já aconteceu. O esvaziamento cumpriu seu papel. E quando Deus termina de limpar, Ele não deixa vazio. Ele deixa espaço. Espaço para algo que não machuca. Espaço para algo que permanece. Espaço para algo que não precisa ser defendido com esforço, porque é sustentado pela presença dEle. Agora, o convite não é para entender tudo. É para confiar. Confiar que o que saiu não era castigo, era excesso. Confiar que o que doeu não era rejeição, era proteção. Confiar que o que demorou não era atraso, era preparo. Deus não está te levando apenas para um novo cenário. Ele está te conduzindo para uma nova forma de viver. Mais leve, mais inteiro, mais consciente de quem Ele é
e de quem você é nele. Respira fundo agora. Não para esquecer a dor, mas para reconhecer o cuidado escondido nela. Reconhecer que mesmo quando você não entendeu, Deus estava ali. Mesmo quando você questionou, Ele permaneceu. Mesmo quando tudo parecia sair das suas mãos, Ele estava protegendo o que você ainda vai segurar. O processo não terminou em perda. Terminou em alinhamento. Terminou em maturidade. Terminou em preparo. Se hoje suas mãos estão mais vazias do que você gostaria, não se apresse em preenchê-las. Permaneça. Confie. Deixe Deus terminar o que começou. O que Ele protege no futuro começa com o esvaziamento do presente. E quando chegar a hora certa, você vai perceber que nada foi tirado em vão. Tudo foi ajustado para que o próximo capítulo não te encontre pesado, confuso ou ferido, mas pronto. O que Deus está fazendo não é destruição, é reconstrução sem sujeira. Não é atraso, é tratamento. Não é abandono, é amor trabalhando onde você não alcança. Fique firme. O que vem depois vai justificar o processo que doeu. E quando você finalmente segurar o novo, vai entender por que Deus precisou esvaziar suas mãos primeiro. Se essa palavra falou com você, escreve aqui nos comentários: Deus está me preparando. Que cada pessoa que declarar isso sinta paz no coração e confiança no processo. E se você deseja continuar fortalecendo sua caminhada, existe um material especial preparado com muito carinho para te ajudar a permanecer firme dia após dia. Ele está no primeiro comentário fixado. Guarda essa certeza. Quando Deus começa a esvaziar suas mãos, Ele não está te tirando algo. Ele está te protegendo para o que vem depois.